Olá, eu sou a psicóloga Karine e hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito das distorções de pensamento. Eu já fiz um vídeo, vou deixar o link para vocês sobre pensamento automático e aí geraram algumas dúvidas sobre as distorções. Então, como é que funciona? O pensamento automático, basicamente, tudo que a gente vive, toda situação que a gente enfrenta, tudo que a gente passa na nossa vida, a gente tem pensamentos automáticos, que são a nossa interpretação do que está acontecendo, né? Então, assim, qualquer situação que eu passo, eu tenho esse pensamento que surge automaticamente. O que acontece é que quando são pensamentos positivos, quando são pensamentos legais, isso não gera nenhum impacto na minha vida. Mas quando esse pensamento é um pensamento negativo, é um pensamento que me julga, onde eu acabo me punindo, atribuindo algum tipo de rótulo, aí vira um pensamento disfuncional, aí vira algo que me machuca, e é disso que eu vou falar. Isso é uma distorção cognitiva, né? Então a gente tem algumas modalidades de distorções, né? Eu vou estar comentando algumas aqui com vocês. Então a primeira delas é a personalização. É quando eu atribuo o que está acontecendo, a minha interpretação, a culpa do que aconteceu para mim mesmo, né? Então, meu amigo não passou na prova do exame dele do final do ano. Isso, é claro, é uma culpa minha, eu não ajudei o tanto que eu deveria ter ajudado. Fulano não foi promovido no trabalho, culpa minha, eu deveria ter feito alguma coisa para ajudar ele, eu deveria ter feito mais. Então, a personalização é quando eu pego para mim a culpa sobre algo que aconteceu, algo que não foi legal, independente de eu ter alguma culpa ou não, eu já pego para mim, tá? A segunda situação de distorção é o filtro mental. É quando eu tenho uma visão negativa sobre tudo que acontece. Então, eu tenho a visão negativa sobre a vida, eu foco só nos acontecimentos ruins e eu acabo ignorando tudo que acontece de bom. Então, se eu não passo, por exemplo, numa entrevista de emprego, eu posso ter a distorção aí do filtro mental e dizer que eu nunca vou passar em nenhuma entrevista porque eu nunca passei, e eu ignoro outros empregos que eu já tive, eu ignoro outras situações onde eu já passei em entrevistas de emprego. A generalização também é uma distorção cognitiva, onde eu acabo generalizando tudo, eu acabo dizendo que se eu tenho uma interpretação de que os homens são ruins porque o meu último namorado foi um homem ruim para mim, então todos os homens vão ser ruins. Isso é uma distorção de pensamento onde eu estou generalizando tudo. Eu vou dar uma apuradinha aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente tem maximização e minimização, então é onde eu acabo distorcendo também, eu diminuo as coisas positivas, então eu fiz uma palestra e fui aplaudida, mas eu não penso na forma de que eu tive uma boa apresentação. Eu penso lá, minimizo isso e penso, mas eu falei tal coisa errada, eu acho que eles não gostaram. Pensamento dicotômico, então é tudo ou nada. Então, se eu tô apresentando alguma coisa e as pessoas não estão fazendo perguntas, significa que eu tô sendo muito ruim, que as pessoas não estão gostando. Sempre é o 8 ou 80. Eu vou passar já para o top 10, que é o que a maioria das pessoas apresenta, é a catastrofização. Então, nessa distorção, as pessoas chegam com o pensamento de que tudo vai dar errado. Isso gera muita ansiedade, isso gera muita angústia. Geralmente, pessoas que já estão entrando no transtorno depressivo têm muita catastrofização. Então, assim, tudo de ruim que pode acontecer é o que vai acontecer. Eu já vejo com a minha lente do negativo. Aquilo ali não pode acontecer de um jeito bom. Não tem outra alternativa senão acontecer tudo de ruim. Então, eu não vou andar de avião porque o avião vai cair. Eu não vou pegar um elevador porque o elevador vai estragar. Tá? Afirmações do tipo deveria. Então, essas afirmações também são muito recorrentes, é algo que eu vejo muito na minha prática clínica,
né? Então assim, eu deveria ter ficado mais com os meus filhos, eu deveria estar dormindo às 23 horas, eu deveria... E aí as pessoas se punem demais, né? Autocobrança, autocrítica, é inflexível. Então, essa distorção é algo que também traz muito sofrimento para as pessoas. Rotulação. Então, eu trago rótulos por acontecimentos. Então, assim, se eu fiz determinada coisa que deu errado, eu sou um fracassado, né? Fulano não conseguiu me entregar um relatório, ele é incompetente. Então eu ignoro vários outros fatos que poderiam me provar o contrário, porque uma situação eu já rotulo aquilo ali como fracassado, como incompetente, como um erro inadmissível. Então eu tenho esse tipo de filtro também. Atribuição de culpa também é um tipo de distorção, onde eu acho um culpado para o que eu estou sofrendo, pelo que está passando na minha vida. Então, assim, se hoje eu estou com dificuldades de relacionamento, a culpa é dos meus pais. Eu estou muito triste porque fulano me fez isso, porque ciclano me fez... Então, eu sempre atribuo a culpa de algo a alguém. Eu nunca percebo por que eu estou interpretando desse jeito, não tenho outras alternativas, eu vou sempre nessa distorção. Tem algumas outras distorções ainda, mas eu vou encerrar para o vídeo não ficar muito longo. Comenta aqui para mim que tipo de distorção você já teve, né, a partir desses fatos, ou qual que você acha que se encaixa. O principal aqui é deixar claro que podem existir outras alternativas, podem existir outras formas de ver as situações e formas mais saudáveis, né? Com a terapia cognitivo-comportamental, a gente identifica quais são essas distorções que estão acontecendo e a gente trabalha para ter mais alternativas, para ter mais caminhos para poder ver as situações de formas diferentes, né? Eu sempre digo que ver uma situação de um outro ponto de vista pode evitar muita confusão, pode evitar muitos sofrimentos também. Então, pensamentos são só pensamentos. Às vezes você está distorcendo, às vezes já é um padrão para você essa forma de distorcer, mas a gente sempre pode ter uma nova forma de olhar para aquilo que hoje é um problema, para aquilo que hoje traz sofrimento, certo? Dúvidas vocês podem colocar nos comentários que eu vou estar respondendo.